Aleluia. Hoje de manhã, nós estivemos aqui. Antes de mais nada, boa noite, igreja. Boa noite. Meu Deus do céu, vocês não tomam café antes de sair de casa? Boa noite, igreja. Boa noite. Ah, agora melhorou. Que a graça e a paz do nosso Deus sejam com todos. Amém. Hoje de manhã nós estivemos aqui, ministrando a aula do batismo, eu e a minha esposa, Patrícia, mais uns irmãos ali do Ministério do Café. Eles arrumaram um café aqui hoje que me deu inveja. Eu vou começar a arrumar o café igualzinho lá em casa. As bolachas pareciam que estavam em ordem unida, irmãos. Se mandasse cobrir, não tinha nada que mexer nas bolachas, estava tudo certinho. E algo glorioso aconteceu aqui nessa manhã. Eu pedi autorização ali para os manos para contar. Ele está lá chimarreando. É um nome diferente que eu não consigo gravar. Ellison. Vocês vão ouvir falar dele. Porque o propósito que existe na vida desse rapaz é muito grande. Ele frequentava essa igreja alguns domingos. E a sua irmã também. Mas eles nunca se viram aqui dentro. E eles estavam brigados um com o outro. E hoje, quando eles chegaram para o batismo, opa, tu aqui. Mas eles não se falaram. Para de chorar, Patrícia, senão eu vou começar a chorar aqui e não vou conseguir falar nada. E Deus é tão tremendo, amados, que não somos nós que fazemos nada, tudo é ação do Espírito Santo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Nós somos meros e pequenos instrumentos de Deus. E aí no final da ministração do batismo ali, a Patrícia chamou os dois. E um já tinha dito para o outro que queria se perdoar, que queria se abraçar, que estava morrendo de saudade. E aí eles se abraçaram, encheram isso aqui, ficou uma poça aí, ó, de choro aí. E nós todos choramos, se abraçamos, oramos por eles aí. E eles saíram daqui mais apaixonados como irmãos do que eles já eram. E o que me surpreendeu também foi que quando o Ellison perdeu o óculos dele e voltou para buscar num dia de chuva, de bicicleta, né? Ele voltou para buscar o óculos e lá onde estava o óculos, não estava mais o óculos. O que tinha no lugar do óculos era uma Bíblia. Era uma Bíblia que tinha no lugar do óculos. E ele pegou aquela Bíblia na mão e a partir dali o celular dele começou a receber indicação da Ágape para ele no Instagram. E ele veio parar aqui dentro. E hoje se batizou. Isso é a ação do poder de Deus. Isso é a prova real de que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Ele se move da forma que Ele quer. E nós não podemos impedir. E se nós nos colocarmos à disposição dEle, Ele vai começar a se mover no meio da nossa família. Ele vai começar a se mover aonde a gente menos espera. E por mais descrente que nós sejamos alguma vez, de repente, o Senhor vai nos provar por A mais B que Ele pode todas as coisas. Amém? Ontem pela manhã nós estivemos aqui no Mercado Solidário. Mais de 20 pessoas aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Pessoas vieram aqui buscar o alimento físico e saíram impactadas pelo alimento espiritual de cada irmão que estava aqui servindo. Porque cada irmão que estava aqui servindo, estava servindo com 100% do seu coração, das suas forças, da sua vontade. E é assim que essa igreja tem se movido nessa cidade, e é assim que nós vamos avançando e o reino de Deus vai crescendo. Por isso eu quero te dizer, não desanima. Avança cada vez mais. Não desanima, igreja, por mais cansado que tu esteja, prossegue. E tu vai começar a ver a glória de Deus sendo manifestada na tua vida, na tua casa, lá na tua empresa, onde tu estiver. E assim como Paulo, seremos exemplo para os fiéis. Todos nós somos falhos, temos erros, dificuldades. Mas
Basta o nosso coração estar inclinado para o Senhor e nós começamos a ser testemunhas vivas do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Abra a tua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Glória a Jesus. O que vocês já acharam da igreja sem as salas ali? Gostaram, amém? Amém? Ficou maior, né? Ficou maior, eu não sei até quando, né? Mas ficou maior. Nós estamos concluindo, a igreja está em movimento, estamos concluindo o pavilhão aqui para as crianças. Em breve vai estar pronto. Às vezes não anda na velocidade que a gente quer, anda na velocidade que Deus quer. E aí Ele vai tratando o nosso coração, né? A gente é pouco ansioso para ver as coisas prontas, mas aos pouquinhos vai ficando pronto. O berçário provavelmente domingo que vem já está funcionando, ficou muito bem protegido, com tela. Os irmãos que estão trabalhando ali têm habilidades impressionantes. Glória a Deus por tudo isso. Toda oferta, todo dízimo que chega nessa casa, ela é aplicado com muita diligência, é aplicado com muita sabedoria e graça. Romanos 6, 23, a palavra diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Muitas vezes Deus está pronto para nos usar, mas se nós pecarmos, infelizmente, não tem como Ele usar alguém que está desfazendo da sua obra na cruz. Porque quando pecamos, desfazemos da obra da cruz, deixamos de validar o sacrifício que Cristo fez por mim e por você. E algo que sempre é dito aqui pelo nosso pastor Elcio, é que o pecado é algo nojento e asqueroso. Por isso nós precisamos combater o pecado com todas as nossas forças, porque aquele que peca deixa de ouvir a voz de Deus. Aquele que peca deixa de receber a direção dos céus. Aquele que peca enfraquece, adoece e morre. Por isso que o pecado é nojento e asqueroso. E nós precisamos lutar como filhos de Deus com todas as nossas forças para evitar que o pecado chegue na nossa vida. Também é dito pelo nosso pastor que é preferível nós confessarmos uma tentação do que confessarmos um pecado. Então, existem muitos coordenadores, facilitadores, homens e mulheres de Deus nessa casa, e estão sempre prontos para te ouvir. Estão sempre prontos para estender a mão, para tomar um café e te escutar. Como igreja, como corpo de Cristo. Porque quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. E nós precisamos, como igreja, estarmos saudáveis para que nós possamos correr, para que nós possamos avançar, porque todas as coisas que estão acontecendo, elas apontam para o fim. Todas as coisas, todas as notícias que nós temos ouvido, elas apontam para o fim. E nesse fim, a igreja vai subir como noiva junto ao Cordeiro. E nós somos a noiva de Cristo, nós precisamos estar prontos como uma igreja santa e imaculada. Em Romanos 5,8, se você voltar um capítulo, a palavra vai dizer assim, 5,8, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A palavra diz que nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então você que nos visita nessa noite, que talvez nunca escutou o Evangelho, Ele morreu por mim e por você. Porque todos ficamos destituídos da graça de Deus e fomos feitos pecadores, mas a graça do Senhor nos alcançou. Através da morte de Cristo na cruz, nós conseguimos resgatar o relacionamento com Deus, nós conseguimos nos aproximar novamente de Deus. O homem estava destituído da sua presença, mas através da morte de Cristo na cruz, nós recebemos vida. Em Romanos, no mesmo capítulo 5, 18, a palavra diz assim: portanto, assim como pela transgressão de um, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também pela justiça de um,
veio o dom gratuito sobre todos os homens, para justificação e vida. E de que forma que nós recebemos essa justificação? Pelo simples fato de crermos em Jesus. Foi perguntado hoje ali, João, você aceitou o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador? É só isso que precisa, igreja. E o Senhor quer que eu e você sejamos homens e mulheres que preguem em tempo e fora de tempo. E basta nós abrirmos os nossos lábios aonde nós estivermos, para a pessoa mais improvável que nós venhamos a imaginar que possa aceitar o Senhor e Salvador. E se nós abrirmos os nossos lábios com fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, o Espírito Santo vai fazer a parte dele com maestria. Basta que eu e você façamos a nossa. E se nós formos analisar Santa Maria, quantos mil habitantes tem agora? Me ajude, 300 mil? Passou já? Onde é que vocês moram, gente? Me ajuda. Tá, tem 300 mil. Nós somos 600. Aí junta mais o povo de Deus dessa cidade, daqui um pouco dá 10 mil. Tem muita gente para a gente alcançar, para a gente falar de Jesus, para nós sermos testemunhas nessa terra, nessa cidade. Romanos 5,19 na sequência diz assim: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos foram feitos pecadores, e é porque todos foram feitos pecadores. Todos. E pela obediência muitos serão feitos justos. Mas quem será feito justo? Aqueles que crerem. E somente aqueles que crerem que o Senhor Jesus morreu por mim e por você. Nesse versículo teve uma palavra que me chamou muita atenção, e essa palavra se chama obediência. E eu fui pesquisar o que significava obediência no grego. A palavra obediência em grego significa hipakoé. Se é assim que pronuncia, eu não faço a menor ideia. Hipakoé, que significa audição, escuta e atenção. Repita comigo, por favor. Obediência significa audição, escuta e atenção. E lendo um pouquinho mais, eu descobri que obediência é um comportamento. Sempre que nós obedecemos ou desobedecemos, nós estamos exercendo o verbo, a palavra comportamento. O verbo obedecer significa um comportamento, e é conduzido perante os estímulos em relação ao nosso entorno. Os estímulos que nós estamos recebendo em nosso entorno, nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, determinam o nosso comportamento. A igreja está entendendo? Diga amém. Comportamento é do latim comportare, que significa trazer junto, carregar, transportar. Ou seja, o meu comportamento é fruto daquilo que eu escuto, que está ao meu redor me estimulando. Eu preciso escutar, eu preciso estar atento, eu preciso estar vigilante, para que eu possa ouvir a palavra, escutar a palavra com atenção. Não só num culto de domingo, mas em todo o tempo no qual eu me debruçar sobre a palavra. E a ansiedade, a pressa, a desatenção tem nos roubado a presença de Deus. E eu não vou nem perguntar quem é que anda ansioso aqui. Eu não vou nem perguntar.
porque eu sei que são muitas pessoas. E a ansiedade faz com que nós venhamos a ter uma preocupação exacerbada com o dia de amanhã, e que nós venhamos a não conseguir escutar a voz de Deus. Lá em casa a gente valoriza muito o tempo de mesa. E sempre que nós temos uma refeição, nós sentamos à mesa e tentamos nos desconectar de tudo. E ultimamente, graças a Deus, nós temos tido êxito, nós temos conseguido. Mas por muito tempo, a minha esposa estava conversando com a minha filha, e aí eu estava ali já no início da tarde, nos clientes que eu tinha para visitar, nas coisas que eu tinha que realizar, e aí quando eu menos esperava, vinha uma pergunta, e eu, pode repetir? Eu estava totalmente desatento, com a cabeça totalmente fora da minha casa. Até o momento que o Senhor começou a ministrar comigo, e eu comecei a entender que eu precisava me conectar ao coração da minha esposa, e eu precisava me conectar ao coração da minha filha, naquele momento que nós estávamos à mesa. Lá em casa não existe esse negócio de pegar o prato e almoçar, ou jantar, ou fazer o café lá no quarto, ou na frente da televisão, não existe isso. E depois que nós implantamos essa cultura, que já fazem alguns anos, muitas coisas melhoraram lá em casa. Não financeiramente, não estruturalmente, mas espiritualmente. E principalmente nas demandas das emoções e da alma. Quanto mais desatento nós estivermos, mais doente a nossa alma fica. E aí nós nos tornamos homens e mulheres almáticos. E aí a palavra está sendo derramada como uma fonte de água viva, e nós estamos achando uma bobagem. Porque não importa de onde vem e nem de quem vem, mas é sempre algo para nós crescermos. É sempre algo para nos tirarmos do lugar que nós estamos e fazermos um pouco mais para o reino de Deus. Então, sempre que nós estivermos desatentos, nós vamos perder o próximo passo, nós vamos perder o que fazer no dia de amanhã, nós vamos perder a direção para a solução de um problema muitas vezes grave que nós temos para resolver. Por isso que nós precisamos estar vigilantes, orai e vigiai o tempo todo, para que nós possamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade para mim e para a minha casa. E eu, como homem, como governante da minha casa, do meu lar, eu preciso dar a direção correta para minha esposa e para os meus filhos, para que eles não venham perecer no dia de amanhã e eu venha chorar. E se existe algo que eu não me permito, é errar, para que as consequências venham sobre a minha casa e sobre a minha família. Todos somos suscetíveis a erros, mas nós precisamos firmar, firmezinho, né, homem? Firmezinho, né, guerreiro? Precisamos firmar. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. O pecado não pode estar nos nossos dias. O pecado não pode ir para a cama juntamente conosco. O pecado não pode sair de casa juntamente conosco. Nós precisamos correr e confessar o nosso pecado e nos arrepender. E dar um giro de 180 graus em direção à vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos escutar o que a sua palavra tem a nos dizer. O meu comportamento é fruto daquilo que eu escuto, que está ao meu redor me estimulando. Jesus Cristo é o nosso exemplo de comportamento. Todos concordam, amém? Filipenses capítulo 2, versículo 8, a palavra diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Cristo, ele tinha uma missão, Cristo, ele tinha um propósito específico, Cristo estava convicto do seu chamado, Cristo tinha a certeza absoluta do que o Pai queria que ele realizasse. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Uma missão bem definida, um propósito bem claro, objetivos para você e para sua casa e para sua família, mas não podem ser só objetivos de juntar dinheiro, não pode ser só objetivo de trocar de carro, não pode ser só objetivo de fazer exames cardiológicos e não sei mais o que todo ano. Não são esses objetivos, são objetivos de conhecer o coração uns dos outros. São objetivos de saber o que as pessoas realmente sentem e falam e pensam dentro da nossa casa. Os consultórios de psicólogos estão cheios, ouvindo pessoas, as suas lamúrias, os seus cansaços, as suas fadigas, porque elas não possuem mais um lar, elas possuem simplesmente uma casa. Um lugar para elas tomarem um banho, dormirem e comerem. Então vai para um hotel. Nós precisamos criar do ambiente da nossa casa um verdadeiro lar, onde as pessoas sintam-se à vontade em abrir o seu coração, e não serão julgadas e condenadas, mas serão confrontadas em amor, através da palavra de Deus. Se o confronto, mesmo que pela palavra de Deus, não tiver o objetivo de melhorar o outro, de fazer com que ele cresça, de fazer com que ele prospere, de fazer com que ele saia do cativeiro que ele está, se não houver amor, não é confronto, mesmo usando a Bíblia, é afronta. Se você entra numa discussão para ganhar a discussão, para você sair como vitorioso, sem amor, não vai mudar ninguém, por mais certo que você esteja. E aí muitos filhos hoje estão rebeldes e saindo de dentro de casa, porque não recebem dos seus pais um confronto em amor, mediante a palavra de Deus, recebem uma afronta. E qualquer um que recebe uma afronta, a vontade dele é de revidar a altura ou no nível maior ainda. Mas quando nós vamos confrontar em amor, querendo que a nossa casa seja uma casa onde a presença do Espírito Santo está abundante, onde nós queremos que a graça de Deus esteja em todo lugar, onde nós queremos nos humilhar, onde nós queremos morrer para nós mesmos, porque aquele que mais sabe a palavra é aquele que mais deve morrer. Aquele que mais conhece o Evangelho é aquele que mais deve morrer. Mas muitas vezes nós conhecemos um pouquinho assim, e nós queremos matar o outro, e não morrer. Lucas 6,12, a palavra diz assim: e aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando a Deus. Sabe, igreja, que as práticas espirituais, elas estão a nosso dispor. Está todo mundo liberado para orar, ler a palavra e jejuar. Não existe uma regra que nos impeça. O nosso pastor é um homem sábio, e desde que colocou o pé em Santa Maria, ele diz: nós precisamos ter práticas espirituais, nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra e nós precisamos jejuar. E quando nós saímos lá do Senat, viemos para cá, foi? Quando nós saímos do Itaimbé e viemos para cá, que nós éramos 80, 90 pessoas, por aí, pastor Alessandro sabe tudo de número, graças a Deus, pastor Elcio também. Vocês são um só, reverendo. Quando nós viemos para cá, que nós colocamos o pé aqui,
que nós olhamos para essa imensidão de espaço, nós corremos para o pastor e nós falamos para ele: e agora? O que nós vamos fazer? Qual será que é a rema aí que vem do céu agora para nós conseguir dar conta de todo esse espaço aqui? E o pastor Elcio: como assim? Nós vamos continuar fazendo, Júnior, o que nós sempre fizemos: pregar a palavra de Deus. E eu disse: meu Deus, então tá fácil, é só pregar a palavra de Deus. E eu achei que nós ia ter que fazer show pirotécnico, contratar malabarista. Eu achei que nós ia ter que ir lá para a faixa lá, atacar os carros, entregar panfleto. A minha cabeça assim foi mais religiosa que não sei o que. E era tão simples, era só pregar o evangelho. E agora está esse mar de gente aí, que daqui uns dias nós vamos ter que fazer um segundo culto. Daqui uns dias nós vamos ter que fazer um segundo culto. Ah, agora sim. Agora sim. Mas não vamos fazer que nem no inverno, né? Que nós começamos a fazer 2 cultos aqui, e aí começou a vir 20, depois foi para 10 e ficou só 2. Daí não dá, né? Aí vocês matam o pessoal que vem trabalhar aí. Olha só, Cristo, Ele é o nosso exemplo de comportamento, Ele é o nosso exemplo de obediência. É para Ele que nós precisamos olhar, gente. E a nossa missão como igreja de Cristo, qual que é? Mateus 28, 19 diz assim, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 28. Versículo 19: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Ensinando, batizando, pregando o evangelho, e o Senhor estará conosco. Esse é a primeira missão nossa é essa. Por isso que nós precisamos sair de casa todos os dias. Senhor, coloca uma pessoa no meu caminho hoje para mim falar do teu evangelho. Coloca uma pessoa no meu caminho hoje para mim contar o meu testemunho de vida. Nós que trabalhamos da venda, nós temos o nosso cérebro doutrinado ali para sair de manhã cedo já pensando em quanto nós vamos vender para o primeiro cliente. Eu vejo umas cabecinhas concordando comigo. Só que nós precisamos treinar o nosso cérebro, o nosso espírito, para nós sairmos de casa clamando ao Senhor. Qual será a pessoa que vai ser impactada pelo amor que eu e você carregamos? Qual vai ser a pessoa que vai ser tocada para ser curada por aquilo que eu e você carregamos? Porque o Senhor disse e prometeu na sua palavra que nós faríamos coisas maiores. E Jesus operou e fez tantos milagres. E eu creio que quando nós estamos orando por cura, a pessoa que está se santificando, a pessoa que está tendo vida com Deus, a pessoa que está andando bem pertinho do Senhor, quando ela está ao lado de alguém que está enfermo, ela dá uma encostadinha assim, ó, e dela sai a graça, dela sai a cura, dela sai a libertação. Toca aí no teu irmão e diz assim, ó, recebe aí a cura. Recebe aí a libertação, recebe aí a presença que eu carrego. Só que quando nós estamos em pecado, nós não temos coragem nem de olhar para o irmão que está do nosso lado, que ele corre o risco de pedir uma oração para nós, e daqui um pouco até uns capirotos é capaz de assaltar. A gente gosta muito de transferir a responsabilidade para os outros, né? A gente gosta muito de dizer, pede oração ali para o pastor. Não, vamos nós orar. Vamos nós colocar a mão, vamos nós liberar a graça de Deus.
Vamos nós fazer aquilo que a palavra nos manda. Viver em santidade e em amor. João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vós também vos ameis uns aos outros. Como Jesus é o nosso exemplo de comportamento, algo que chama a atenção é a brevidade e a intencionalidade de Jesus nas coisas concernentes à cura e à libertação das pessoas. Se nós formos analisar a palavra de Deus, em 99% dos milagres e das curas, exceto a cura de Lázaro, todas as outras, o Senhor Jesus, ele foi muito breve. Ele não esperou. Ele não procrastinou. Ele não deixou para amanhã. Ele não programou algo para o dia seguinte. Ele foi de imediato e curou. Ele foi de imediato e libertou. Ele foi de imediato e mudou a vida daquelas pessoas. Sabe, igreja, nós precisamos... às vezes a gente é muito bom de iniciativa, mas é muito ruim de terminativa. Nós iniciamos muitas vezes as coisas e nós, na metade do caminho, nós cansamos, paramos, desistimos. E nós precisamos ser homens que começam e terminam, começam e terminam, começam e terminam, começam e terminam, começam e terminam. Nós precisamos ser homens de uma palavra só. E eu lembro do meu pai, já falecido há alguns anos, quando ele prometia alguma coisa, custe o que custar, ele cumpria aquilo que ele prometia. Homem de Deus. E nós precisamos ser breves em ajudar o nosso irmão. Muitas vezes o nosso amor, ele funciona quando não nos tira da nossa zona de conforto. Muitas vezes o amor que nós achamos que temos de Cristo, ele funciona só se nós não vamos sair da frente do fogão a lenha de pantufa, que nem diz a Lete esses dias, que teve que orar por alguém no hospital, deixou lá o seu mexido de arroz e feijão, as suas pantufas, colocou um casaquinho no frio, não sei que hora que era aquilo, e ela fala bem assim, e se mandou orar. Sabe, igreja, se o nosso amor, ele tem restrições, é o nosso amor, não é o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo, ele não olha a hora, ele não olha a temperatura, ele não olha as dificuldades, ele não olha nada, ele simplesmente executa aquilo que é necessário para tocar nas vidas e mudar a realidade delas. Mas eu creio que aqui nessa igreja tem homens e mulheres que têm feito isso com maestria. Tem homens e mulheres que têm abdicado da sua própria vida, entregando a sua vida a Cristo, como nós cantamos aqui, para que o reino de Deus aconteça. E é por isso que as pessoas estão sendo atraídas para esse lugar, assim como eu e você, porque existem homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, e com o reino de Deus, e com a verdade do Evangelho. A igreja está entendendo? Diga amém. Não podemos procrastinar. O que nós precisamos é executar a palavra de Deus dentro da verdade, com eficácia. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus. E eu estou caminhando para o fim. Gostaria de pedir para os ministros de louvores, ministro de louvor, pode subir aqui, por favor. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja, amém. Eu vou ler de novo. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfumaram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja, amém.
2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. E eu finalizo. Mas o dia do Senhor virá, como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O breve e terrível dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. Sabe, igreja, não espere você tirar um mestrado para fazer alguma coisa para o reino de Deus. Porque Deus nos usa da forma que nós somos. E a cada um de nós, Ele nos deu os talentos e habilidades. Por mais que muitas vezes nós não conseguimos ver em nós talentos e habilidades, tipo, eu vejo um talento maravilhoso para cantar, mas ninguém vê, daí eu não canto. Mas assim, enquanto nós deixamos de fazer, enquanto nós deixamos de avançar, André, enquanto nós deixamos de falar e de pregar, as pessoas estão caminhando para o inferno. As pessoas estão caminhando para uma eternidade sem Jesus. Porque nós queremos ter uma boa dicção, uma boa oratória. Eu devo ter falado umas 40 palavras erradas aqui. Mas um dia lá atrás eu parei. Hoje eu não paro mais. As pessoas querem ser amadas. As pessoas querem ser reconhecidas por esse mundo que discrimina dia após dia. Vamos nos levantar, eu e você, exatamente como nós somos. Não precisa mudar nada em ninguém. O que Cristo quer é que eu e você venhamos a nos mover nessa cidade. Porque sabe qual que era o desejo do nosso coração? Que domingo que vem cada um de vocês trouxesse 2 pessoas e não tivesse como acomodar ninguém aqui dentro. E que ficasse aquele pátio lá, lotado de pessoas, e nós tivéssemos que fazer 3 cultos por dia. Azar. Vão se virar aí para ministrar, para pregar, para arrumar banheiro, para arrumar estacionamento. Ah, pastor, o que nós vamos fazer, né? É isso aí. Ó, o pastor disse que não é 5. Cada um traz 5 domingo que vem. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Se coloque de pé, por favor.